Graça e paz, igreja. Já que ninguém contou um testemunho, eu tenho um testemunho para contar do que o Senhor fez nas nossas vidas. Um pouquinho antes da gente casar, nós fizemos a compra de um apartamento, só que ainda não tinha documentação. Então, por conta da pandemia, atrasou muita coisa. Para quem não sabe, eu e o Weber, nós temos 6 meses de casado, então todo esse tempo a gente estava esperando. E quando nós fomos morar nessa casa de aluguel, a princípio nós pensamos que nós ficaríamos no máximo 3 meses lá. Mas nós ficamos por 6, porque a documentação demorou de sair, enfim. Só que, para resumir, essa casa que nós tínhamos alugado, ela foi vendida. Então, a gente precisava sair de lá até esse mês. E a documentação ainda faltava algumas coisas, e estava naquela correria de levar para a prefeitura, e nada de sair, o desespero batendo, e eu falando, Senhor, tem misericórdia de nós. Por quê? Quando você vai alugar uma casa, é no mínimo 1 ano que você assina de contrato. Ninguém vai alugar por 2, 3 meses. Fora que eu teria que pagar 2 carretos, ia ser um gasto, ia ser mudança para lá e para cá de novo, e eu queria ir direto para a nossa casa. Para encurtar a história, a minha data limite era no sábado. Quando chegou na sexta-feira à tarde, eles ligaram para nós e falaram, não vai dar para entregar a chave, vai ficar só para a semana que vem. E todo mundo orando, minha mãe orando de um lado, meu pai orando do outro, Senhor, tem misericórdia, para onde nós vamos? E isso foi por volta do meio-dia, quando foi umas 2 horas da tarde, eles nos ligaram e falaram, pode vir buscar a chave que a gente vai conseguir. E aí, no outro dia de manhã, que era no sábado, que era a minha data limite para sair de casa, nós já começamos a fazer a mudança, e o Gustavo ajudou, a Maria Rita, o Pedro, a minha família, e graças a Deus nos mudamos, deu tudo certo. E eu queria também já agradecer em público o Gu, a Maria Rita, o Pedro, todo mundo que nos ajudou. Foi uma correria sem fim, mas glória a Deus que deu tudo certo. E de novo, eu falei para o Senhor, mas Deus, de novo, no último minuto do segundo tempo, por que tem que ser assim sempre? A gente fica desesperado, a gente quer tudo com antecedência, para ser tudo tranquilo, mas Deus parece que Ele insiste em fazer assim nas nossas vidas, para que a gente exerça a nossa fé, e para a gente também aprender que muita coisa, é só aqui que a gente vence, no joelho. Não adianta correr atrás disso, correr atrás daquilo. Tem coisa que só o Senhor pode fazer. Então, talvez no momento você não esteja entendendo o porquê que Deus só faz no último minuto do segundo tempo. Mas que fique essa lição para você também, assim como ficou comigo. Isso tudo serve para nos ensinar a exercitar a nossa fé. Amém? Vamos abrir... Amém, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler Eclesiastes 3, apenas o versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito embaixo do céu. Eu tenho certeza que durante algum momento da sua vida, você chegou no final do dia e pensou consigo mesmo, meu Deus, 24 horas no dia é pouco. Quem aqui já pensou assim? Eu já pensei por diversas vezes, porque a nossa vida, ela é muito corrida. A gente tem muitos afazeres, a gente vive para lá e para cá. As pessoas andam correndo, as pessoas fazem tudo correndo. Quando a gente está andando normal no metrô, você é até taxado de alguém que é um lerdo esse aí, porque todo mundo
está sempre correndo na correria, um empurrando o outro, porque todo mundo tem muita coisa para fazer e todo mundo sempre atrasado. E a nossa vida é assim, acelerada, cheia de coisa. Até o áudio, hoje em dia, no WhatsApp, ele tem a função acelerado. Por quê? A nossa vida é tão corrida que nós não temos mais tempo. Então, a gente precisa otimizar esse tempo. E para quem leva uma jornada dupla, trabalha fora de casa e trabalha em casa também, isso acaba se tornando mais difícil. Porque você precisa fazer as coisas do seu trabalho. Quando chega em casa, aí você precisa cozinhar feijão, precisa lavar roupa, precisa cuidar do marido, às vezes tem filho. E esse tempo acaba ficando escasso. Só que o inimigo das nossas almas, ele tenta nos deixar atarefado com tantas coisas, tantas, às vezes até futilidades, e a gente passa um dia inteiro e você vai ver, só trabalhou. E não fez mais nada, e não teve tempo de sentar, ouvir a Deus, de sentar, falar com Deus, de escutar Deus falar com você, porque nós vivemos acelerados. Quando a gente vai no mercado, até as comidas hoje em dia não são mais comidas de verdade. É tudo enlatado, os legumes são todos ensacados, congelados, não é assim? E quando a gente pensa que, por exemplo, para fazer um purê, você vai ter que comprar a batata, descascar a batata, vai ter que esperar aquela batata cozinhar para depois amassar e misturar os ingredientes, você já pensa assim, é melhor eu comprar aquele pozinho da batata, misturo com água e pronto, acabou. Isso quando não bate aquela fome e você fala, ao invés de fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? iFood. Eu vou ligar, 5 minutinhos está aqui, eu sacio minha fome e pronto, acabou. Por quê? Nós achamos que as 24 horas do dia são poucas, elas estão escassas. Mas, na verdade, se você olhar para a vida de algumas pessoas, elas conseguem levantar pela manhã, falar com Deus, fazer academia, ir para o seu trabalho, cuidar dos filhos, voltar para casa, fazer as coisas de casa, fazer sua leitura, ter o seu momento com Deus. E esta mesma pessoa, ela tem as mesmas 24 horas do dia que eu e que você tem. Ou seja, talvez não seja uma falta de tempo e sim uma mudança de prioridades. Ou talvez não seja uma falta de tempo e sim uma má administração desse tempo. E eu quero nessa noite compartilhar um pouquinho com vocês sobre como administrar melhor esse tempo. O rei Salomão, quando escreveu isso, o homem mais sábio que já existiu nessa terra, quando você lê o capítulo 3 inteiro, ele vai descrevendo a tempo de morrer, tempo de nascer, e enfim. Porque existe um tempo para todas as coisas. E se nós não estamos encontrando tempo para todas as coisas, talvez nós estejamos administrando mal esse tempo que o Senhor nos deu. E eu quero compartilhar algumas verdades com vocês nessa noite sobre como administrar essas 24 horas que eu tenho, que você tem, que o meu pai tem e que todos nós temos. Para nós vivermos o verdadeiro evangelho de Cristo, nós precisamos ter tempo para as pessoas. Existe uma música que o Tiago Grulha canta, que diz assim: quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar, o amor de Deus transforma o mundo. Deus, Ele nos fez para ser sociáveis. Deus, Ele não nos fez para nós ficarmos completamente sozinhos, ou para que nós venhamos nos isolar e viver uma vida distante de tudo e de todos. Ele nos fez para nos relacionar. Quando a gente lê
Atos dos Apóstolos, onde se conta a história da igreja, lá está escrito que os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Que eles compartilhavam do pão, que eles estavam sempre juntos. E o culto não era só 1, 2 vezes por semana, não. Eram todos os dias. E eles tinham tudo em comum. Atos dos Apóstolos 2, versículo 41 diz: partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E essa era a proposta do Evangelho. Essa é, na verdade, a proposta de Jesus Cristo para nós. Aqui na primeira frase ele diz que eles compartilhavam do pão e eles faziam as refeições juntos com alegria e com sinceridade no coração. E se você pensar no maior exemplo de todos, Jesus Cristo mesmo, salvo algumas exceções que ele se retirava para orar, para jejuar, para ficar a sós com Deus, ele estava sempre cercado de pessoas. Jesus não era alguém que era isolado, ele era cercado de pessoas, ele tinha relacionamento. E mesmo quando ele estava longe da multidão, ele tinha os seus 12 para sentar à mesa, para falar das coisas de Deus, para compartilhar do pão, para estar juntos, talvez para traçar a rota do dia, onde eles iam fazer a missão aquele dia. Eles tinham esse tempo. E o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele vivia uma vida de relacionamento. Porque nós precisamos um dos outros. E para viver esse verdadeiro evangelho, nós precisamos dispor o nosso tempo a outras pessoas. É essa a proposta do evangelho. E talvez a gente pense, a Bíblia ela enfatiza muito a comunhão com os irmãos. A Bíblia diz também que para a gente não deixar de congregar como costume de algumas pessoas, mas ela também enfatiza o estar junto além do templo, estar junto diariamente, porque isso nos fortalece, isso nos afia, isso nos faz ser melhores. Hebreus 13, 2 diz: não esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. E Pedro, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, mas sem murmuração. A história, ela nos conta que naquela época, as hospedagens, elas eram recheadas de prostitutas e ladrões. E Pedro, ele enfatiza os irmãos em Cristo Jesus olha, quando você vê um missionário passando pela sua cidade, acolha essas pessoas, seja hospitaleiro, abra a sua casa e hospede essas pessoas. E ele também disse, mas sem murmuração. Por quê? Quando a gente recebe algum visitante que vem de outra cidade, a gente dispõe do alimento, da água, da luz, que ele vai tomar banho lá. Você, de certa forma, perde um pouco da sua privacidade, porque se tem alguém de fora, você já não vai poder fazer tudo que você geralmente faz. Então, Pedro, talvez já prevendo tudo isso, ele diz, olha, sejam hospitaleiros, recebam na sua casa, mas não murmurem. Ou seja, essa hospitalidade é baseada no amor. E a Bíblia diz que tudo que nós venhamos fazer, que seja feito como se fosse para o Senhor. Ou seja, você vai receber alguém na sua casa, faça o melhor, como se fosse para o Senhor. Você vai comer, faça o melhor, como se fosse para o Senhor. Qualquer coisa, pensa em qualquer coisa, faça o melhor, como se fosse para o Senhor. Então, a Bíblia diz, sejam hospitaleiros, mas sem murmuração, sem se queixar. É uma hospitalidade baseada no amor, como se você estivesse hospedando a Cristo. E talvez, no versículo que eu li,
foi praticando a hospitalidade que alguns acolheram anjos sem saber. 2 Coríntios 13, versículo 11 diz: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e a paz estará com vocês. Talvez você pense, mas viver em sociedade é muito difícil, onde tem muita gente, tem muita briga, porque é muito pensamento diferente. Mas a palavra nos exorta e nos deixa essa orientação. Procurem aperfeiçoar-se e exortem-se mutuamente. Ou seja, de repente você está lá na minha casa e você fala, olha, Michele, você está agindo dessa forma, não está legal. E eu vejo algo em você, olha, você também fez isso, não está legal. A Bíblia diz que essa exortação mútua serve para nos aperfeiçoar, para fazer de nós melhores. Então, talvez, se você receber um puxão de orelha do seu irmão, não fique chateado. Porque talvez seja Deus usando aquela pessoa para te aperfeiçoar. E isso me lembra muito a minha adolescência. Por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente recebe uma bronca do pai, da mãe, ou quando eles chegam na gente, isso não está legal, precisa mudar. Pelo menos no meu caso era assim, né? A princípio a gente queria já era virar a cara, ficar bravo, porque está brigando comigo. Mas Deus usa os nossos pais para nos aperfeiçoar. Deus usa o seu esposo para te aperfeiçoar. Deus usa a sua esposa para te aperfeiçoar. Deus usa o seu amigo para te aperfeiçoar. Deus usa o seu colega de trabalho para te aperfeiçoar. Deus, Ele nos propõe viver em sociedade. Ele nos propõe viver em comunhão, para que mutuamente a gente se aperfeiçoe. E quando a gente lê em Efésios 6 sobre o se encher do Espírito, ele fala, cante entre si louvores, falem entre si salmos, ou seja, é muito bom a gente pegar a nossa Bíblia em casa e declarar os salmos, é muito bom a gente cantar para Deus no nosso momento sozinho, de intimidade, de comunhão, mas a Bíblia também diz, cantem entre si. Falem salmos entre si, ou seja, não é só você, é você e mais alguém, porque isso vai nos edificar e edificar a nossa fé. Por exemplo, às vezes você está muito abatido, às vezes você está passando por uma situação difícil e aquela pessoa chega compartilhando, num café da tarde lá na sua casa, um testemunho sobre o que ela viveu e coincidentemente é algo que você está passando. Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai te aperfeiçoar. Então não pense que o estar em conjunto é muito ruim, é muito difícil. Às vezes pode ser um pouco difícil estar com muita gente, mas veja isso como um aperfeiçoamento de Deus. O estar em comunhão, porque Deus usa pessoas para nos aperfeiçoar. Amém? Então, se você quer viver uma vida vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, eu preciso dispor tempo para outras pessoas. Deus, Ele não quer que nós sejamos egoístas e vivamos uma vida somente para nós mesmos, sem se importar com o próximo, sem acolher o próximo, sem, de repente, dar uma palavra de ajuda ao próximo. Ele quer que nós estejamos unidos e além daqui do templo. Não precisa ser somente aqui, apesar daqui ser importante, sim. Mas além daqui, para que assim nós possamos nos aperfeiçoar. Para nós vivermos também o verdadeiro evangelho de Cristo, nós precisamos de tempo a sós com Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro de tudo, nós precisamos buscar o reino de Deus.
É essa a proposta da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, buscar o reino de Deus e ter um conhecimento profundo. Um outro exemplo, Jesus Cristo de novo. Ele se retirava, quando ele não estava com a multidão e não estava com os discípulos, ele se retirava com frequência para passar tempo a sós com Deus. Para estar junto com Deus, conversando, trocando ideia, porque é isso que Deus deseja de nós, um conhecimento íntimo. Talvez você seja da igreja aqui por muitos anos e você pode me descrever. Ah, Michele é a filha do pastor, ela tem o cabelo pintado de loiro, ela é a esposa do Weber. E mesmo você tendo todas as informações desse porte de mim, talvez você não me conheça intimamente. Mas se você perguntar para os meus pais quem sou eu, eles vão te falar com detalhe. Ai, a Michele é chata, a Michele é cri-cri. Eles vão falar os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, se eu sou uma menina preguiçosa, se eu gosto de trabalhar. Por quê? Eu passei muito tempo de intimidade com eles. Eu levei tempo para conhecer a eles e eles me conhecerem. Porque passei tempo a sós. Eu fiquei lá na casa deles 27 anos. Foi tempo pra caramba para nos conhecermos, né? Então, eles conseguem saber mais intimamente de mim, porque nós tivemos um relacionamento profundo. E é isso que Deus deseja de nós. Você pode muito bem ler a Bíblia como simplesmente uma passagem e conhecer mais ou menos Deus. Mas você pode também optar por ler a Bíblia e pedir: Espírito Santo, ilumina a minha mente para que eu consiga não só ler como uma história, mas enxergar as verdades contidas naquele texto. E assim você vai conhecendo a Deus, você vai aprendendo como ouvir a voz de Deus, você vai saber quando é Deus que está falando com você, porque você tem intimidade. É isso que Deus deseja de nós. Você pode, e eu posso acordar um dia de manhã e falar: hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu vou lá naquela igreja do Reteté, das irmãs do Coque, e Deus vai usar a irmã para falar comigo. E Deus pode? Pode, porque existe profeta, até hoje, existe. Mas é muito cômodo nós irmos até um lugar para que Deus fale com essa outra pessoa e entregue uma profecia para mim. É muito mais cômodo eu chegar e Deus já falar tudo o que precisa falar, do que você entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta, falar com o Senhor, e não só falar, porque a oração, ela é uma conversa e ela é um diálogo. Num diálogo, não é somente uma pessoa que fala. É uma pessoa que fala, outra fala também, é um pouquinho de cada um. E isso faz com que nós tenhamos intimidade com Deus. Isso faz com que nós sejamos íntimos com Deus. Você pode sim ouvir Deus através de outras pessoas. Por exemplo, nos cultos de domingo, a gente escuta Deus através do pastor. Mas você pode também entrar no seu quarto, falar com Deus e ficar quietinho também, escutando o que Ele tem para falar com você. E assim você vai reconhecendo a voz de Deus. E aí você vai sabendo ouvir Deus. E aí você vai reconhecer quando é Deus que está falando com você. E aí mesmo que você não estiver mais dentro do seu quarto, que você estiver na rua, o horário que Deus falar com você, você vai saber: foi Deus. Por quê? Porque você conhece intimamente. Então você pode sim ouvir Deus falar através de pessoas, mas é muito mais gostoso você ter tamanha intimidade com Deus que Ele não precisa falar através de ninguém. Ele pode falar diretamente com você. E é isso que Deus deseja de nós. É essa intimidade tão profunda que você saiba escutar a voz de Deus. E você saiba quando é Deus falando com você.
João 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Será que Deus, isso você não precisa responder para mim, mas será que Deus, Ele tem livre acesso a falar com você? Ou será que talvez nós condicionamos o falar de Deus a outras pessoas? Eu vou lá naquela igreja que eu sei que revela e aí Deus vai me dar uma resposta. Ou eu vou naquela irmã para ela orar por mim e aí eu vou receber aquela resposta que eu estou esperando. Ou será que Deus pode chegar juntinho lá no seu quarto, a sós com você e falar: filho, é isso e aquilo que eu quero de você. É por esse caminho que eu quero que você siga. Esse é o chamado que eu tenho para a sua vida. É assim que eu quero que você me sirva, é assim que eu quero que você viva. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E para finalizar, Tiago 4,8 diz: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de você. E eu quero que você fique de pé. Foi essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Talvez você tenha entrado aqui, você tenha falado: eu já administro bem o meu tempo, eu tenho tempo para falar com Deus, eu tenho tempo para ouvir a voz de Deus, eu consigo fazer tudo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mas talvez você também seja o contrário. Senhor, eu não estou administrando bem meu tempo. Talvez eu chego no final do dia e falo: meu Deus, eu fiz tanta coisa. Eu dei banho em criança, levei para a escola, e levei o cachorro para tomar banho, e fui trabalhar, e voltei, e chega no final do dia. Deus, obrigado por hoje, perdão porque eu não li a Tua palavra, perdão porque eu não Te busquei, porque eu não parei 5 minutos para ouvir a Tua voz, mas eu vou melhorar, e talvez no outro dia seja tudo igual. Mas o que Deus está nos propondo nessa noite é para que seja diferente. Para que a partir de hoje, para que a partir de agora, as coisas possam mudar. E que nós possamos organizar o nosso tempo e, de fato, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Viver conforme o Evangelho, que é nos doando a outras pessoas, dispondo do nosso tempo para ouvir outras pessoas, para aconselhar, para fazer uma oração, nos dispondo também para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Que a partir de hoje, que a partir de agora, você comece a administrar. O texto que nós lemos no começo diz: existe um tempo para todas as coisas. Todos nós temos 24 horas do dia. Então, que eu e você possamos separar tempo para fazer a vontade do Senhor, amando outras pessoas e parando o tempo para falar com Deus e ouvir a Deus. Ele diz: cheguem perto de Deus e Ele vai chegar perto de você. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, nós Te agradecemos por mais essa noite. Nós Te louvamos por ter falado aos nossos corações, primeiramente ao meu, Pai. Que nós possamos, Pai, sair daqui transformados e renovados pela Tua palavra. Que não seja apenas mais uma palavra, mas que nós possamos colocar em prática a partir de hoje à noite. Que ao chegar nas nossas casas, se nós não tivermos separado, Pai, durante o dia, um tempo para falar com o Senhor, para ouvir a Tua voz, que não comece a partir de amanhã cedo, mas que comece a partir de hoje, de agora. Que nós possamos amar a outros, Pai, e a viver o Evangelho servindo outras vidas, Te agradando, Pai. E que nós possamos também separar tempo para estar contigo, porque é isso que o Senhor deseja de nós, intimidade e comunhão. Ajuda cada irmão aqui, ajuda a mim, Senhor, em todas as nossas fraquezas, que o Senhor possa nos fortalecer e possa nos ensinar todos os dias a administrar o nosso tempo de modo que nós venhamos viver para Te agradar em todo o tempo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Como é que está o seu tempo? Como é que está o nosso tempo? Se existe uma coisa, se existe não, dentre as coisas justas que existem nessa vida, uma delas é o tempo.
Deus não privou nenhum de nós de termos menos tempo que qualquer outra pessoa. O fato de muitas vezes nós dizermos que não tivermos tempo é a questão da administração mesmo. E isso, nós que temos o Espírito Santo, podemos ter uma administração de tempo privilegiada. Por quê? Porque ninguém melhor que o Espírito Santo de Deus para poder nos ensinar a como agir em cada momento, momento de agir, momento de não agir, momento de plantar, momento de não plantar. Então que você saia daqui com essa palavra. Como é que está o seu tempo? Ah, pastor, está uma bagunça. Então hoje é o dia de você começar a arrumar. E como é que eu vou fazer isso? Saiba de uma coisa, dentro de você, você que nasceu de novo, existe um ser chamado Espírito Santo de Deus. E ele pode te orientar a fazer todas essas coisas. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra, que ela fique escondida no melhor lugar dentro do nosso coração. Que nós venhamos rever o nosso tempo. Que nós não venhamos permitir que com o passar do tempo, nós cheguemos a um determinado tempo da nossa vida e olhemos para trás e percebamos que algumas coisas nós poderíamos ter feito, outras nós fizemos e não deveríamos ter feito, só que não conseguiremos voltar atrás. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que esse tempo que o Senhor justamente repartiu para todos nós de uma forma igualitária, nós saibamos aproveitá-lo, ele ao máximo. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e também te dê a paz. Deus abençoe, tenha uma ótima noite de descanso. Domingo nós estaremos aqui, nós temos culto pela manhã, às 9h30 da manhã, e temos culto às 18 horas. Você pode escolher um horário e vir aqui cultuar com o Senhor. Deus abençoe mais uma vez.